Olá, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra poderosa que vai trazer edificação, crescimento para a sua vida. Vai edificar muito você. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, que está escrito assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Quero falar com você nesse momento sobre a igreja, sobre o propósito da igreja. A palavra igreja, ela segundo os entendidos, a junção de duas palavras, ek e klesis. A junção de duas palavras no grego que juntas significa chamados para fora, né? A ideia de igreja é de um povo reunido que foi tirado do mundo, foi chamado do mundo com um propósito específico, né? E a igreja, ela tem esse propósito, tem esse objetivo, né? Não sei se você já se perguntou qual o propósito, qual o objetivo da igreja aqui na Terra, mas a Bíblia ela nos ensina que esse objetivo ele é tríplice, ele é para cima, ele é para dentro e ele é para fora. Então, a igreja tem esse objetivo. E ele é para cima, ele é para dentro e ele é para fora. A igreja tem que ter essas três visões: para cima, para dentro e para fora. A igreja ela é muito preciosa para Deus e Deus se deleita na sua igreja, né? E quando nós olhamos como Deus ele se deleita, nós entendemos, né, que a igreja ela tem esse objetivo de olhar para cima. A visão dela tem que ser para cima, que é através da adoração, que é através da glorificação do nome de Deus, né? A igreja ela cumpre esse objetivo de olhar para cima através da adoração. Só que o que é adoração? Né? Às vezes nós limitamos a adoração simplesmente a uma música, a um louvor que é tocado. Só que quando nós estudamos sobre adoração, entendemos que não se resume e nem pode ser resumido a isso, a simplesmente uma música, a um hino. Não pode ser resumido a isso, a um louvor, né? Porque o que é um louvor? Nós estudamos o que é louvor, nós vamos entender que louvor é a exaltação de Deus e dos seus feitos. Ou seja, né, quando a exaltação ela é a pessoa de Deus, isso é louvor. Por exemplo, lá nos Salmos, nós vamos nos Salmos, vamos ver ali os salmistas, eles exaltando, louvando a Deus, quando eles dizem, por exemplo, Senhor, grandes são os teus feitos, eles estão louvando a Deus. Deus, tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, benigno. Então eles estão louvando e engrandecendo a Deus, mas isso não é adoração, né? Por quê? Porque uma coisa é adoração e outra coisa é louvor. E a música? A música é adoração? Não. A música em si ela não é adoração, porque música é a combinação de melodia, ritmo organizado pelos acordes, né? A música ela é ali os instrumentos tocando, é uma melodia que pode ser usada, né, para atrair a Deus através da música, mas isso também não é adoração. Porque uma coisa é adoração, outra coisa é louvor,
outra coisa é música. São conceitos distintos, mas que estão ligados, né? Porque através da música eu posso adorar a Deus, né? Através do louvor eu posso adorar a Deus, né? Agora, a adoração, a palavra adoração, ela vem do termo encurvar, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer se prostrar, isso quer dizer reverenciar, né? Só que a ideia no Novo Testamento de adoração é a gente ter ali um estilo de vida, né? A adoração, ela é um estilo de vida que ocorre geralmente, né? Quando Deus ele se manifesta, né? Pode ser através dos louvores, isso se torna até algo espontâneo, né? Quando o Espírito Santo ele vem e nos quebranta e nos leva a adorar a Deus, a se prostrar, ele rende o nosso corpo e ali a gente fica quebrantado diante de Deus e automaticamente o nosso corpo ele se curva, nossa cabeça se curva, né? A nossa cerviz se curva e ali nós podemos, assim, nós adoramos a Deus. Mas ela não deve se limitar somente ao momento de culto, mas ela tem que ser um estilo de vida. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que no Novo Testamento, né, principalmente, que isso é algo que está intrínseco, né, na vida de todo cristão. Quando nós analisamos alguns textos, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele falou, né, que a adoração ela não está limitada somente a um lugar, mas que a adoração ela é contínua, ela é diária, ela é a todo momento, ela é onde eu estiver. A adoração ela tem que ser um estilo de vida. Quer dizer, eu tenho que ser alguém que tem um espírito rendido a Deus constantemente, alguém sensível, quebrantado, que busca ao Senhor independente do lugar onde eu estiver. Por exemplo, vamos ler um texto lá em João, no capítulo 4, o versículo, vamos ler o 23 e o 24. Está escrito assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que ele procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós analisamos esse contexto de João capítulo 4, nós vemos que a mulher chamada de samaritana, né, a mulher samaritana, ela direciona uma pergunta ao Senhor, né? Ela tem uma dúvida, porque ela vai dizer que os judeus dizem que nós temos que adorar lá no templo, só que os samaritanos dizem que tem que adorar lá no monte. E onde é que nós temos que adorar? E a resposta do Senhor é: nós temos que adorar em todo o lugar. Nós temos que adorar, não é aqui, não é ali, não é só no monte, né? Melhor dizer, não é só no monte, não é só no templo. Nós temos que adorar em todos os lugares. E isso no nível espiritual, né? Ele vai dizer que nós temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Porque primeiramente Deus ele é espírito, né? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, no versículo 24. O adorem em espírito e em verdade. Então, não está limitado a um lugar, mas está mostrando que os cristãos, a sua igreja, eles devem adorar ao Pai, aonde eles estiverem. E o Senhor Jesus ele fala sobre esse nível de adoração, né, no Espírito. Só que Paulo, né, ele vai mostrar que nós temos que adorar não é só no Espírito, mas na nossa mente, no nosso corpo. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo
primeiro ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele mostra que nós temos que adorar a Deus através da nossa mente. Nós temos que adorar a Deus através dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, ele vai dizer que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Filipenses, capítulo 3, ele também diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, onde o Senhor ele está assentado. Então, nós estamos na rua, o nosso pensamento é em Deus, é nas coisas que são espirituais, é glorificando o nome do Senhor, é exaltando a Ele, onde nós estivermos, seja em nosso lar, em nosso trabalho, onde nós estivermos, nós temos que adorar a Deus através dos nossos pensamentos, em pensar em tudo que é bom, que é agradável, que é santo. Aí no versículo 2 ele vai dizer assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, no versículo 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que através do nosso corpo, nós devemos oferecer sacrifício a Deus vivo, santo e agradável. E no versículo 2 ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais experimentar qual que seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, existe 3 níveis de adoração: através do nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, queimar por onde você estiver, é adorar a Deus, é através da nossa mente, pensando nas coisas que são de cima, e também em nosso espírito, sabendo que isso é algo espiritual, que toca a eternidade, que toca a Deus. Então, resumindo, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comai, quer bebai, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo que for fazer, faça para o Senhor Jesus, ou como se fosse para o Senhor Jesus. Então, a ideia de adoração no Novo Concerto, no Novo Testamento, é que nós temos que adorar a Deus em todo lugar onde nós estivermos, através da nossa vida, através dos nossos atos, nós temos que adorar ao Senhor. Por isso que a igreja ela tem que ter essa visão, de ter um entendimento que em todo momento nós estamos curvados, adorando a Deus e bendizendo o seu santo nome. Glorificando ao Senhor através das nossas vidas, através dos nossos atos. Em segundo lugar, a igreja ela tem que olhar para dentro. Em primeiro lugar, ela olha para cima, a visão dela é Deus. Em segundo lugar, a visão da igreja é para dentro. Isso fala de edificação. Isso fala de aperfeiçoamento, de fortalecimento, de crescimento dos salvos. Em Efésios, no capítulo 4, o versículo 12, deixa eu achar aqui rapidinho, Efésios capítulo 4, o versículo 12, está escrito assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Em segundo lugar, a igreja ela tem que olhar para dentro, para o corpo de Cristo, para o membro, tem que ter essa visão e essa necessidade de crescimento, de edificação. Nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a unidade da fé. E no versículo 11 ele fala que o Senhor Jesus, né, a partir do 9, melhor dizendo, ele vai dizer que o Senhor Jesus ele subiu, né, ele é aquele que desceu, melhor dizendo, desceu as partes mais baixas da terra. É aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, buscando assim o aperfeiçoamento dos santos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quando esses 5 ministérios eles trabalham de forma unidas, né? De forma unida, quando esses 5 ministérios eles trabalham ali em ordem, eles trabalham ali em sincronia, o propósito deles é o crescimento da igreja, é a edificação do corpo de Cristo, é o aperfeiçoamento, é o fortalecimento. Para quê? Para um propósito específico. A Bíblia ensina que em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, que existe uma obra preparada para cada crente, né? Olha só como está escrito. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a igreja, ela tem o objetivo de olhar para dentro, de olhar para o corpo de Cristo ali e ensinar. Tem que demonstrar a necessidade de compreender, de entender qual que é a sua posição no corpo de Cristo, para que eles possam, assim os membros, crescer na graça, no conhecimento, para que eles possam deixar de ser menino, ter maturidade, assim eles se fortalecer, né, e poder desenvolver com perfeição a obra a qual é proposto para cada membro do corpo. Só que tem um problema nos tempos o qual nós estamos vivendo, que muitas igrejas, falando isso de ministérios, eles têm limitado muito o estudo na igreja, né, aos seus membros. Nós estamos vivendo aí um tempo de muitos movimentos e poucos ensinos, poucas palavras, mas o amadurecimento, o aperfeiçoamento, o crescimento, ele só vem através do ensino da palavra, do ensino das doutrinas. O crescimento espiritual, o amadurecimento, ele só vem através dos estudos. E como é que eu vou adquirir conhecimento da vontade de Deus para a minha vida, se não através do estudo da palavra, se não através do meu
envolvimento com o corpo de Cristo. Mas se eu não tenho maturidade, eu começo a ouvir eu ouço um irmão aqui com uma palavra, eu ouço um outro irmão ali com outra palavra, com um direcionamento diferente do que a Bíblia ensina. Aí eu vou ser enganado e não vou fluir, não vou desenvolver. Por quê? Porque eu sou imaturo, sou levado por qualquer novidade que vem, que chega, que ouço, né? A igreja, ela não é madura o suficiente para que possa desenvolver, crescer e avançar dentro do propósito de Deus. Por quê? Porque o corpo ali, o membro, os ministérios, eles não estão fluindo de forma organizada. Eles não estão trabalhando de forma conjunta para que haja esse crescimento. Nós não vemos mais as pessoas tendo a preocupação de formar bons líderes, de formar bons pastores, evangelistas, mestres. Nós não estamos vendo as pessoas fazendo discípulos. Não existe essa preocupação de cumprir aquilo que o Senhor Jesus ele ensinou, que é formar discípulos, para que isso, através do ensinamento, né, da palavra de Deus, as pessoas possam alcançar a maturidade. Olha só como é que está escrito. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha só, no versículo 12 do capítulo 4. Para a obra do ministério. Primeiro vem o aperfeiçoamento dos santos. A ideia de aperfeiçoamento aqui é de completude, né, maturidade, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, para o crescimento do corpo de Cristo, para a edificação, para que seja ali edificado, para que haja crescimento, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Se a igreja ela não começa a trabalhar, a ensinar ali as doutrinas principais acerca do que concerne a fé, a igreja ela não vai chegar, o corpo de Cristo não vai poder chegar a essa unidade de fé e principalmente ao conhecimento do Filho de Deus. Não vai poder chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque essa é a finalidade da igreja. A igreja ser parecido ou parecida com o Filho de Deus, é ser parecida com o Senhor Jesus. Mas como é que eu vou poder ser parecido com Ele se eu não conhecer quem Ele é? Se nós não estudarmos cristologia, pneumatologia, teontologia, como é que nós vamos poder ser parecido com Cristo? Como é que nós vamos poder ser parecido com Deus? Como é que nós vamos ser parecido com ter esse comportamento, se comportar como Cristo ele se comportava, expressar o amor, qual nós devemos expressar a compaixão, a piedade, a misericórdia, se nós não tivermos conhecimento de tudo isso. Por isso que a segunda visão que a igreja tem que ter é para dentro, é olhar para os membros e ali trabalhar nas áreas que são necessárias para que assim haja um desenvolvimento, para que a igreja possa fluir dentro do propósito de Deus, para que assim ela possa crescer, amadurecer e entender qual que é o objetivo dela aqui na Terra. E tudo isso vem através do estudo da palavra de Deus, do estudo
fidedigno. E em terceiro lugar, a igreja ela precisa olhar para fora. Em primeiro lugar, a igreja ela precisa olhar para cima, a visão dela é para cima. Em segundo lugar, a visão dela é para dentro. E em terceiro lugar, a visão da igreja é para fora. Isso fala de testemunho, né? De evangelização. É testemunhar, evangelizar para o mundo, né? É anunciar o evangelho e o seu poder aumentando o número de salvos. Nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus ele vai dizer que o povo, que os seus discípulos seriam batizados, que a igreja seria batizada e iria receber poder para ser testemunha dele por onde fossem. Em Mateus no capítulo 28, versículo 18 ao 20, o Senhor Jesus ele fala também, né? Essa é a chamada grande comissão. Então, a igreja, depois que ela amadurece, ela precisa entender que o mundo está perecendo, que o mundo ele está em trevas, que as pessoas estão caminhando a passos largos em direção ao abismo. Então, a igreja ela precisa ter essa visão para fora, olhar para o mundo, porque nos tempos no qual nós estamos vivendo, são pouquíssimos que têm tido esse despertamento de evangelização, de pregação do evangelho. Temos nos limitado muito ali ao templo, ficamos reunidos ali entre nós e está tudo certo. Não está tudo certo. A igreja ela tem que amadurecer para que ela possa olhar para o mundo e enxergar que o mundo está perecendo, que as pessoas que estão no mundo estão em pecado, e elas têm conhecimento disso. Elas estão caminhando a passos largos em direção ao abismo, ao inferno. Elas estão se perdendo. E se a igreja não despertar, não tiver essa visão, muitos são os que vão perecer, muitos são os que vão morrer. Só que a Bíblia, ela ensina, o Senhor Jesus, ele deu a ordem de que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso quer dizer que a igreja, ela precisa dar prioridade ao evangelismo, ela precisa se empenhar em missões, ela precisa se dedicar, precisa levantar pessoas maduras para essa obra, para esse objetivo de pregar o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo Jesus aos que estão em pecado. Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar um palmo à sua frente. De tamanhas trevas densas a qual eles estão vivendo. Eles não conseguem ter essa noção. Mas se a igreja ela se posicionar e ela olhar para fora, ela vai poder cumprir esse objetivo qual é estabelecido por Deus. E nós precisamos mais do que nunca de pessoas que se proponha a interceder pelos perdidos, de evangelizar para aqueles que estão perecendo. Quando nós olhamos para o estado do mundo, nós vemos que eles estão indo de mal a pior. Quando nós olhamos os noticiários, vemos só tragédias e coisas ruins, e mais ruins, e maldosas, coisas terríveis. A violência tem aumentado tanto, mas
A igreja, ela ainda é a resposta para o mundo. A igreja, ela ainda é a resposta que o mundo precisa. Nós precisamos dar essa resposta e mostrar que Jesus é a solução para o problema das pessoas. O apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10 está escrito. E a igreja ela precisa ter essa preocupação de evangelizar, de fazer missões, de se dedicar, como é preciso a essa parte tão importante que é a pregação do Evangelho para aqueles que precisam da salvação. É mostrar ao mundo que Cristo ele é a resposta para o problema, para o pecado, ele é a solução. Nós temos que ter essa preocupação como igreja, de pregar a palavra àqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas drogas, nos vícios, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na sarjeta, em estado de rua. Nós temos que ter essa preocupação como igreja de anunciar a palavra de vida eterna. Temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Se nós somos adoradores de verdade, nós temos que, em todo lugar onde nós estivermos, ter esse sentimento no nosso coração de que aquele que está no chão é uma alma, ele tem uma alma que é muito preciosa para o Senhor. O apóstolo Paulo diz que assim como um morreu por todo, nós também devemos morrer pelos outros. Nós temos que nos doar. Nós temos que nos deixar se gastar na obra de Deus, cumprindo assim o propósito específico pelo Senhor para a sua igreja. E a grande comissão foi uma ordenança para todos os cristãos. Para todo cristão existe uma ordem do Senhor: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a igreja ela tem essa tríplice visão: para cima, para dentro e para fora. Que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe.